Hitler arrastou a Europa de volta à guerra em 1939. Isso não quer dizer definitivamente que sem ele não teria havido um segundo conflito global, especialmente quando a situação no Extremo Oriente é levada em consideração. Mas a história que se desenrolou é inerentemente limitada na história da ascensão de Hitler e sua determinação em construir um terceiro Reich dominante. E antes de continuar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Não se esquece de ativar as notificações e também deixar o seu like para ajudar a fortalecer aqui o nosso canal. Primeiro, o Tratado de Versalhes e o desejo alemão de vingança. Os combatentes alemães se sentiram traídos com a assinatura do Armistice 11 de novembro de 1918, em meio a uma agitação política interna que foi impulsionada por um contexto civil de fadiga, de guerra e fome. Alguns dos agitadores de destaque nesta época eram judeus de esquerda, o que alimentou a teoria da conspiração de uma deslealdade bolchevique judaica que mais tarde ganhou tanto impulso quando Hitler lançou as bases psicológicas na preparação da Alemanha para outra guerra. A experiência devastadora da Primeira Guerra Mundial deixou as nações vitoriosas e seu povo desesperado para evitar uma repetição. Por insistência dos franceses, os termos do Tratado de Versalhes foram punitivos ao extremo e deixaram a Alemanha desesperada e seu povo se sentindo vitimado. Os alemães nacionalistas estavam, portanto, cada vez mais abertos às ideias postuladas por qualquer um que oferecesse a chance de retificar a humilhação de Versalhes. Número 2, recessões econômicas. Sempre se pode contar com a desaceleração econômica para criar condições de agitação civil, política e internacional. A hiperinflação atingiu durante a Alemanha em 1923 e facilitou o desenvolvimento inicial da carreira de Hitler. Embora a recuperação tenha sido experimentada, a fragilidade da República de Weimar foi exposta pelo crash global que se abateu em 1929. A Grande Depressão que se seguiu, por sua vez, ajudou a criar condições como o desemprego generalizado que facilitaram a ascensão fatal do Partido Nacional Socialista à proeminência. Número 3, ideologia nazista e Lebensraum. Hitler explorou o Tratado de Versalhes e as marcas no orgulho alemão que ele e a derrota na guerra haviam criado ao incluir um renovado senso de extremo orgulho nacional. Isso foi afirmado em parte pela retórica de nós e eles, que identificou a nação alemã com a supremacia ariana sobre todas as outras raças, entre as quais uns detêm particular foi reservado para o Untermenschen, eslavo, romani e judeu. Isso teria consequências terríveis ao longo dos anos de hegemonia nazista, enquanto buscavam uma solução final para a questão judaica. Já em 1925, por meio da publicação de Mein Kampf, Hitler havia delineado a intenção de unir os alemães em toda a Europa em um território reconstituído que incluía a Áustria.
antes de assegurar vastas extensões de terra, além de Novo Reich, que garantiram a autossuficiência. Em maio de 1939, ele se referiu explicitamente à guerra que se aproximava, com o entanto ligada à perseguição do Lebensraum a leste, com isso se referindo a toda a Europa Central e a Rússia até a Volga. Número 4. A ascensão do extermínio e a formação de alianças. A Europa emergiu da Primeira Guerra Mundial um lugar muito mudado, com trechos do terreno político sendo ocupado por jogadores da extrema direita e da esquerda. Stalin foi identificado por Hitler como um futuro adversário-chave e ele estava desconfiado de que a Alemanha fosse apanhada territorialmente entre a União Soviética no leste e a Espanha bolchevique, junto com um governo francês de esquerda no oeste. Assim, ele escolheu intervir na Guerra Civil Espanhola a fim de reforçar a presença da direita na Europa, enquanto estava a eficácia de sua nova força aérea e as táticas que ela poderia ajudar a cumprir. Durante esse período, a amizade entre a Alemanha nazista e a Itália fascista foi fortalecida, com Mussolini também ansioso para proteger a direita europeia, ao mesmo tempo em que conquistou o primeiro lugar para se beneficiar do expansionismo alemão. A Alemanha e o Japão assinaram um pacto anti-Comintern em novembro de 1936. Os japoneses passaram a desconfiar cada vez mais do Ocidente após o crash de Wall Street e planejaram a subjugar a China e a Manchúria de uma maneira que equivocada os objetivos nazistas no leste da Europa. Superficialmente, o mais improvável dos acordos diplomáticos foi estabelecido em agosto de 1939, quando o Pacto de Não Agressão Nazi-Soviético foi assinado. Nesse ato, as duas potências efetivamente dividiram a suposta zona tampão que existia entre eles na Europa Oriental e pavimentaram o caminho para a invasão alemã da Polônia. Número 5. A falha de apaziguamento. O isolacionismo americano foi uma resposta direta aos eventos europeus de 1914 a 1918, em que os Estados Unidos acabaram se desenvolvendo. Isso deixou a Grã-Bretanha e a França já aterrorizadas com a perspectiva de outra guerra. Se um aliado chave na diplomacia mundial durante o tenso período entre guerras, isso é mais comumente destacado em relação à desdentada Liga das Nações, outro produto de Versalhes, que fracassou patentemente em seu mandato de prevenir um segundo conflito global. Em meados da década de 1930, os nazistas rearmaram a Alemanha, apesar do Tratado de Versalhes e sem o protesto da Grã-Bretanha ou da França. A Luftwaffe foi fundada, as forças navais foram expandidas e o recrutamento foi introduzido. Com o contínuo desrespeito ao tratado, as tropas alemãs reocuparam a Renânia
em março de 1936. Simultaneamente, esses acontecimentos aumentaram a lenda de Hitler na Alemanha e forneceram empregos muito necessários, enquanto encorajavam o Führer a levar o apaziguamento estrangeiro ao limite. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico de 1937 a 1940, é o homem mais influente associado ao apaziguamento da Alemanha nazista. As condições retributivas impostas à Alemanha em Versalhes significaram que muitos outros adversários em potencial a Hitler escolheram conceder o direito alemão de reivindicar a Sudeterlândia e completar o Anschluss da Áustria, ao invés de confrontá-lo e arriscar uma guerra hostil. Essa atitude resultou a assinatura do Acordo de Munique sem questionar as exigências de Hitler. Para sua surpresa, que Chamberlain, infame, celebrou em seu retorno da Grã-Bretanha. Uma preferência esmagadora pela paz entre os cidadãos britânicos e franceses continuou a prevalecer nos anos anteriores a 1939. Isso é destacado pelo Brand de Churchill e outros que alertaram sobre a ameaça de Hitler como um guerreiro. Houve uma mudança radical na opinião pública do restante da Tchecoslováquia em março de 1939, que desdenhosamente desconsiderou o Tratado de Munique. Chamberlain então garantiu a soberania polonesa, uma linha na área que foi forçada pela perspectiva de dominação alemã na Europa. Embora muitos ainda optassem por acreditar que a agora inevitável perspectiva de guerra era impensável, as ações alemãs em 1º de setembro de 1939 sinalizaram o início de um novo grande conflito na Europa, apenas 21 anos após o final da guerra, para acabar com todas as guerras. Então é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha esse vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo.